Amém, amados? Vamos ficar de pé, irmãos? Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 16. Minha letra aqui está um pouquinho pequena, mas eu acredito que dá para ler. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Vamos orar, amados? Bondoso Deus, Pai Celestial, Deus Santo, abençoe a Tua palavra nesse momento, ó Deus. Abençoe Teus filhos nesse momento, Senhor. Somente os filhos aceitarão a correção. Somente os filhos aceitarão ser corrigidos pela palavra do Senhor. Outras pessoas não aceitarão, ó Deus, porque são filhos ilegítimos, ó Pai. Mas todo filho que vem a Ti, ó Deus, tem que ser provado, tem que ser açoitado. Não como muitos de nós que às vezes obedecemos nossos pais. Mas aquele que estava em Ti, ó Deus, desde antes da fundação do mundo, ó Pai, eles manifestarão o Seu caráter aqui na terra, ó Deus. Pai Santo, pedimos no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoe Teus filhos em cada canto desse mundo, em cada lugar, ó Pai. Aqueles que estão conectados conosco nesse momento, aqueles que ouvirão futuramente, que possam ser beneficiados com Sua palavra, Senhor. Que possa ser alimento para essas pessoas, ó Deus. Pedimos no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Podem sentar, amados. Aqui onde nós lemos aqui, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se eu perguntar para vocês, quem é esse primogênito de toda a criação? Então, é importante a gente entrar nessas citações, tanto da Bíblia, quanto naquilo que o profeta tem dito. Nós já entramos em alguns assuntos, uns 2 anos atrás, falando sobre o Logos que saiu de Deus, em perguntas e respostas sobre Gênesis. Vocês devem lembrar desses cultos que a gente teve. E agora aqui, você vê a maioria, eu não vou citar 100%, mas 99%, vírgula, alguma coisa, eles têm uma lente espiritual distorcida para esse versículo. Onde nós estamos lendo aqui, eu vou repetir aqui em Colossenses 1,15, onde ele diz, ele, onde você está lendo a sua tradição, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. As pessoas pegam esse versículo para falar para você que Jesus, teve um princípio ali. Você presta bem atenção no que vocês leem. Eles perderam isso. Eles perderam isso. Quando eu digo para você, o William Branham diz que Deus criou todas as coisas através de Cristo. Através do Filho. De Deus saiu o Logos. Deus criou todas as coisas através do Logos. Através do seu Filho. E aqui onde você está lendo aqui, eu estou entrando direto nas escrituras, porque eu tinha conversado com o irmão Marinho que a gente ia finalizar meio rápido o culto de hoje.
Quando você diz que Jesus, ele é o primogênito, ele é o primeiro de toda a criação, você está dizendo que Deus não fez todas as coisas através dele. Porque você está dizendo que ele foi a primeira coisa que Deus criou. Como se ele foi a primeira coisa que Deus criou, se através dele Deus criou todas as coisas? Não sei se está dando para captar. Então, o mundo da mensagem, elas têm essa passagem aqui como a mesma crença dos testemunhos de Jeová. Quando você diz que Jesus foi aquela criatura que Deus fez, algo criado ali, o primogênito, a primeira coisa que Deus criou, e William Branham nunca ensinou isso. Então, quando nós entramos nas Escrituras, em perguntas e respostas sobre Gênesis, eu acho que vocês lembram. Vou ver se eu tenho aqui só para a gente voltar um pouquinho. Mas eu tenho uma mensagem aqui, não é perguntas e respostas sobre Gênesis, mas é a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. William Branham diz, um momento, ele diz: agora desejo esboçar apenas um pequeno quadro para vocês. Vamos todos nós fazer uma pequena viagem esta noite, em uma pequena nave, ou vamos em uma pequena espaçonave ou aeronave. Vamos voltar a 100 milhões de anos antes que o mundo existisse. Antes mesmo de haver uma estrela. Lembra que a gente entrou nesse assunto um certo tempo? Estrela ou qualquer coisa. Ali não se pode ver nada, a não ser espaço. E todo aquele espaço era Deus. Era Deus no princípio. Vocês observam que não tinha nada ali, o William Branham está dizendo para você. Versículo 40, ele diz: e agora nós observamos vir à existência uma pequena luz branca. Nós a chamaremos como um halo. E aquilo era o Filho de Deus. Vocês observam que não tinha nada ainda. O Filho de Deus tinha que vir primeiro. Nós não podemos entrar em contradição com as Escrituras. O Logos que saiu de Deus no princípio. E quando fala desse princípio, muitos ensinadores da mensagem, eles já dizem que esse princípio foi a primeira criação de Deus. Você tem que tomar cuidado com isso, porque o William Branham nunca sustentou isso. É coisa de pregar em igreja grande. É coisa de pregar para muitas pessoas ouvirem. Mas as pessoas não suportariam ouvir isso. O primogênito de toda a criação. Pois nele quem? No Filho, foram criadas todas as coisas. Eu estou lendo aqui em Colossenses ainda. Foram criadas todas as coisas. Todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, talvez esteja reino na tradução de vocês. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo não está dizendo que Jesus não existia.
Paulo não está dizendo que o Filho de Deus foi a primeira criação de Deus, mas que a criação foi feita pelo intermédio do Filho de Deus. No versículo 17, aqui está escrito: Ele existe. Eu acredito que é no 17. Tudo foi feito por Ele e por meio dEle. E Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Vocês não cantam aquele hino assim, ó? Nele tudo subsiste. Né? A gente tem que rever isso. Quando nós dizemos assim, o primogênito de toda a criação, nós estamos dando um testemunho errado. Nós estamos dizendo que Jesus foi a primeira coisa que Deus criou. Tem pregadores da mensagem que estão dizendo que a primeira coisa que Deus criou foi os anjos. Mas eu creio que a primeira coisa que Deus criou foi os anjos. Mas eles não explicam isso. Sabe por que eles não explicam isso? Porque eles têm essa passagem bíblica que diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. O William Branham sempre diz que Deus criou os anjos primeiro. Mas só que Deus só podia criar os anjos através de Jesus. Porque todas as coisas foram feitas por Ele. E para Ele. Ele existe antes de tudo que há. Tudo que há. E nele todas as coisas subsistem. Ele existe antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Está falando do Filho de Deus. Ah, mas você não tem outro versículo para ler? Tem Efésios. Efésios 3, 9. Preste bem atenção ao que Paulo está dizendo. É demonstrar a todos o qual seja a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Paulo dizendo que tudo Deus criou por meio de Jesus Cristo. Paulo não estava dizendo que Jesus é o primogênito de toda a criação. Paulo estava dizendo que toda a criação principiaram através dele. Tudo começou através do Filho de Deus. Deus precisou dar luz a seu Filho, para que então a palavra pudesse ser levada para frente. Jesus, ele é o agente de Deus, o agente da palavra. Haja luz. Deus não podia falar haja. Tudo foi feito pelo Filho. Então Paulo está dizendo aqui para você em Efésios que esse mistério que estava escondido em Deus, desde o século, esteve oculto na mente de Deus, que tudo Deus criou por meio de Jesus, de seu Filho. Chegaria um tempo que os filhos de Deus precisariam entender isso. Aí eles dizem, eu quero mensagem para isso. Tudo bem, então, na mensagem. Porque tinha que ser pastores. Pregado no dia 21/12 de 1964. Irmãos, isso é importante. Foi isso que Satanás fez com Eva. Então Satanás ele colocou algo aqui para você ver e colocar Jesus numa posição onde a palavra não coloca. Os unicistas acham que Jesus morreu, vai voltar, né, para buscar a igreja, depois ele volta com a igreja, mas o trabalho de Deus está onde? Antes de Jesus se manifestar aqui na terra, num corpo de carne, Deus já estava trabalhando. Deus nunca deixou de trabalhar. Mas Jesus, quando ele se manifestou no corpo de carne, ele estava principiando no corpo de carne. Não quer dizer que ele não existia antes. Por isso que Jesus diz, Pai, glorifica-me, ó Pai, com a mesma glória que eu tinha contigo
antes de criar o mundo, antes que o mundo existisse. Ele já tinha essa glória com o Pai. A gente não pode tirar isso. Então, quando não se entende a palavra de Deus, a gente chama Deus de mentiroso. O William Branham disse essa mensagem, porque tinham que ser pastores, ele disse: muito santo e gracioso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, aquele que era desde o princípio, antes que houvesse uma estrela, ou átomo, ou molécula, tudo fizeste, todas as coisas por meio de Jesus Cristo, teu Filho. E tem-nos dado todas as coisas gratuitamente. Deus fez esse trabalho fenomenal e deu essas coisas gratuitamente para nós. Essas coisas chegaram de graça para você. Você não precisa fazer nada, você só precisa aceitar. Isso chegou de graça. A palavra de Deus não tem preço. Chegou de graça porque não tem preço. Às vezes você faz o pedido de literatura, o preço é X. Mas se você for analisar bem, você não pode colocar preço na palavra de Deus. A palavra de Deus não tem preço. Mensagem: Jesus sobre a autoridade da palavra. Pregado no dia 17/2 de 1954. O profeta diz: ó Deus, que criou os céus e a terra, criou todas as coisas por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como que eu posso dizer que ele é o primogênito de toda a criação? De todas as coisas que Deus criou, eu estou dizendo que Jesus foi a primeira coisa criada. Se ele foi a primeira coisa criada, essas coisas têm que estar na mente do cristão. Se ele foi a primeira coisa criada, então já tinha alguém criando antes dele. E você tem um profeta que diz que Deus não podia. Irmãos, eu sinto tanta pena das pessoas, sabe? A gente não fala com deboche, mas eu sinto pelas pessoas. Você vê tabernáculo cheio. Você vê tabernáculo cheio. E as pessoas sendo enganadas. Pregadores dizendo que Jesus passou a existir quando ele veio, nasceu através de Maria. Quando ele veio através da Virgem. É só você navegar por essa internet aí, você vai ver as pregações. Tenta ouvir um pouquinho do que eles pregam. Eu acho que é uma falta de respeito muito grande com as pessoas. A gente continua nas mensagens para ver que isso não é pensamento da gente. Mensagem: o que for que te disser, faça-o. Pregado no dia 22/7 de 1954. Pai misericordioso, que criou os céus e a terra, que trouxe todas as coisas por Jesus Cristo, teu Filho. Depois traz novamente saúde a esta pobre pequena mulher de pé aqui. Desesperadamente, em necessidade, precisa de ajuda. Então, antes de fazer um contato com a pessoa, na oração dele, ele estava colocando para a pessoa poder ter um entendimento correto da palavra. Tudo Deus fez através de Jesus. Tudo foi feito. Paulo disse, até a pregação já foi feita. Paulo disse, havendo Deus antigamente pregado, de muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelo Filho, a nós pregou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Essa palavra, por quem fez também o mundo, é o cosmos, é a eternidade. Deus criou todas as coisas através do seu Filho. A pessoa que tinha ligado para mim a semana passada, essa pessoa questionou, porque Jesus é o único Deus na cabeça dele. Agora, quando a pessoa concebe essa doutrina em sua mente,
Irmãos, não existe pregador que tire. Não existe pregador que tire. Só se essa pessoa for um eleito de Deus. As pessoas conceberam uma doutrina unicista, não só unicista, mesmo aqueles que dizem que Jesus não é seu próprio Pai. Observe, tem pastor que diz que Jesus não é seu próprio Pai. Ele diz que está pregando a deidade. Ah, Jesus não é seu próprio Pai. Eu tenho ouvido há muito tempo ele falando. Ele ainda citava para a igreja dele. A diferença de Deus e de Jesus é que Jesus tinha um princípio. E Deus não tem princípio. Está entendendo? Mas só que essa pessoa, ela não sabe que princípio é esse. Quando ela fala que Deus teve um princípio, você tem que saber que princípio é esse. Você não pode dizer que Jesus, ele principiou depois que as coisas foram criadas. Deus não age desse jeito. Aí você vê, tem até um outdoor. Gente, você tem que aprender, o cristão, ele tem que aprender a divulgar a coisa certa. Se a pessoa não divulga a mensagem como ela é, em vez de você salvar aquela pessoa, você está tirando toda a esperança dela. Quando eu vejo a sinceridade de vocês, eu fico muito chateado comigo. Eu cobro mais de mim. Eu cobro mais de mim. Quando você vê pessoa sincera ao seu lado, as pessoas estão automaticamente, elas estão dizendo para você assim, olha, não me decepcione. Não me decepcione. Então isso, automaticamente você começa a se cobrar. Você começa a se cobrar, você quer dar o melhor para a pessoa. Você não quer que ela se perde. Jesus não queria que aqueles que o Pai tinha dado se perdessem, ele não queria isso. Ele diz, Pai, aonde eu estiver, que esteja eles também comigo. Então, a gente fica naquela dependência de Deus, buscar mais de Deus, para poder trazer aquilo para irmãos famintos da palavra. Famintos. Eu achei muito bonito, eu falei para minha mulher, falei assim, olha bem, irmão Marinho, que sinceridade. Ligou para mim para a gente fazer o culto às 18 horas, porque ele precisava ir para o trabalho e não queria perder o culto. E queria estar na presença de Deus. Esse é o melhor lugar para estar. Esse é o melhor lugar para estar. Mensagem, como o anjo veio a mim, pregado no dia 9/11 de 1953. E lembrando, ele repete, ele disse, Senhor Deus que criou os céus e a terra, fez todas as coisas por Jesus Cristo. Irmãos, por que eu estou sendo repetitivo nessa mensagem? Porque as pessoas têm que saber que o profeta não falou em uma mensagem só. Ele não falou em uma mensagem só. Senhor Deus que criou os céus e a terra, fez todas as coisas por Jesus Cristo, que está de pé presente agora, para curar o enfermo e aflito. Eu rogo para que tu cure esse homem. Então, quando nós colocamos aquele slogan, dizendo, o princípio da criação de Deus, isso é blasfêmia contra a palavra. Isso é falsidade. Isso é falta de entendimento, isso é cegueira espiritual. O princípio da criação de Deus. Aonde a pessoa quer chegar com isso? Então, eu estava observando a pessoa dizendo que os anjos foi a primeira coisa que foi criada. Ela estava dizendo que Jesus não foi criado ainda. Porque o William Branham disse, Deus não pode ser visto por ninguém. Ninguém jamais viu a Deus. Nós lemos em perguntas e respostas sobre eles. Aquela eternidade toda era Deus. Deus estava ali. Homem algum pode ver Deus. Mas de que forma que você vê Deus então? O Filho que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Deus precisava ser visto.
Deus precisava ser visto. E Jesus é a parte de Deus que você podia ter uma noção do que era Deus. Quando o pilar de fogo foi lá no deserto para libertar os filhos de Israel, ele sabia onde estava Deus, porque o pilar de fogo estava testificando que Deus estava ali. Que Deus estava ali. O corpo criado no ventre de Maria foi criado através do Logos, do Filho que saiu de Deus. As pessoas pensam que Jesus se transformou naquele corpo. Não é isso. Jesus veio naquele corpo. Deus criou aquele corpo por meio de seu Filho. E depois o Filho veio naquele corpo. E no Rio Jordão, o Pai veio e dividiu aquele corpo com o Filho. É por isso que a palavra de Deus diz: sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparaste. Corpo me preparaste. E quando o Filho de Deus se manifestou aqui na terra, William Branham diz que Deus não estava nele até o batismo. Tem várias mensagens que o William Branham fala isso. Quando ele saiu do Jordão, já era Deus habitando em seu Filho ali. Mas até o Jordão ainda não era Deus. Esse menino de apenas 12 anos, o pai ainda não habitava nele. Quantas mensagens o irmão Branham fala disso? Só que essas passagens assustam as pessoas. Porque não é leite desnatado, isso aqui é alimento sólido. É somente para filhos já criados, crescidos na palavra, que vão permanecer com isso. Mensagem: quais são as obras de Deus? William Branham diz: vamos orar. Senhor, grande Deus dos céus e da terra, que faz todas as coisas, que fez todas as coisas por meio de Jesus Cristo, teu Filho. Perdoa-nos, ó Senhor, perdoa de nossos pecados e de nossas deficiências. Então, até nisso, você tem que saber como chegar em Deus para orar. Você tem que chegar para Deus mostrando que Ele está no controle de todas as coisas, mostrando submissão a Deus. Muitas vezes nós vamos orar como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que nós estamos pedindo. Deus não está obrigado a fazer. Então nós temos que chegar com humildade. Então, meus amados, aqui o William Branham ele não deixou brecha para as pessoas. Tem partes que eu poderia continuar lendo aqui para vocês, mas eu não quero alongar esse culto de hoje, porque tem coisas que eu quero deixar para a semana que vem. Eu acredito que semana que vem o irmão Marinho vai ter mais tempo para fazer. Eu vou repetir essa passagem do irmão Branham aqui na mensagem da crueldade do pecado. Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Essa mensagem aqui ele diz: e agora? E agora nós observamos vir à existência uma pequena luz branca. Nós a chamaremos como um halo. Aquilo era o Filho de Deus. Não havia nada. Não havia luz, não havia estrela, não havia átomo, não havia nada. Mas Deus estava trazendo o seu Filho à existência. Por que Deus estava trazendo o Filho à existência? Porque o Filho ele é o agente da criação. O Filho não pode fazer nada. Quando Jesus estava aqui andando entre as pessoas, ele já dizia: o Filho não pode fazer nada.
Tudo que o filho vê o pai fazendo, o filho faz igualmente. Da mesma forma, foi na eternidade. Na eternidade, o filho não podia fazer nada. Tudo que o filho via o pai fazendo, a grande mente, o grande Deus nele, tudo que o filho via, o filho repetia. Tudo que o filho via, ele repetia. Em Deus estavam todos os atributos. Atributo de ser pai, atributo de ser filho, atributo de ser salvador, atributo de ser curador. Tudo isso estava em Deus. Mas só que Deus não podia trazer esses atributos em andamento sem antes ele trazer seu filho. Tudo que era Deus foi passado ao seu filho. A palavra feita visível perante as pessoas. O Logos que saiu de Deus. Eu costumo falar que ali não era a palavra que saiu de Deus. Ali era todo o alfabeto de Deus. E Deus habita em seu alfabeto. E Deus habita em seu alfabeto. E vocês são consoantes ou vogal desse grande alfabeto de Deus. O William Branham diz que nós somos parte da palavra. Se você é parte da palavra, você é a palavra também. Não tem como você não entender isso se você não for parte desse grande Deus. Amém? O William Branham diz, meu ministério é declarar que Ele está aqui. Se Deus está aqui, tem que ter um povo com o ouvido atento para ouvir o que Deus tem a dizer. Mas só que tem muitos sabichões na mensagem, que tem vendido a sua primogenitura, que quando você mostra a mensagem do jeito que ela é, aí a pessoa ela vai atrás de um mestre, lá dos Estados Unidos, e pega aquilo que você disse, pega aquilo que o irmão Liveio disse e fala assim, olha, eu conversei com o irmão fulano, ele disse que não é assim não. Então quer dizer, essa mensagem já não é para essa pessoa mais. Deus levanta um homem em uma certa área, William Branham diz, com a palavra, e depois daquele homem, a luz que vem sobre aquele homem, vem sobre outros homens depois, que foram fielmente ensinados com aquela pessoa. Então Deus vai agindo de uma pessoa a outra. Mas só que, como que eu vou ser fielmente ensinado, se eu faço uma pergunta para uma pessoa que conhece muito bem o que o profeta tem dito? Eu peço uma explicação para essa pessoa, ela me diz aquilo que o profeta tem dito, aí eu falo, não, eu vou perguntar para fulano. Quer dizer, então eu já não creio que a luz da palavra está sobre aquela pessoa. Então aquela luz não pode vir em mim e eu não posso ser fielmente ensinado. Eu tive um ensinamento de uma pessoa infiel. Temos que ficar com aquilo que Deus tem nos dado. Aquele que em Deus não creu, mentiroso fez. Amém, amados? Amém. Eu acredito que está bom essa parte para hoje. Eu vou deixar a segunda parte para o próximo final de semana. Eu acredito que o irmão Cildo vai estar conosco, a família do irmão Zé Mário também. São assuntos que é muito bom a igreja estar, os irmãos estar presentes. São palavras que vão cuidar do nosso crescimento. Essa passagem deixa viva na mente de vocês, sobre o primogênito. Não é o primogênito, foi aquele que principiou toda a criação. Ele principiou a criação de Deus. Para encerrar, vamos ler Colossenses de novo, amados? Só para encerrar. Se você parar e analisar bem, você vai ver que não bate. Veja bem, o qual, Colossenses 1,15, a partir do versículo 15, só para a gente encerrar. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Vocês vejam bem, se foram criadas todas as coisas, ele não pode ser o primogênito. Ele é o agente que principiou toda a criação. Ele principiou toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Visíveis e invisíveis. Seja tronos,
sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi feito ou foi criado por ele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de todas as coisas. Então, quando alguém chegar para você e dizer que Jesus ele é o princípio, essa é a linguagem que eles usam na mensagem. Ele é o princípio da criação de Deus. Aí você diz, mas ele é o princípio de que forma? Agora, se a pessoa chegar para você e falar assim, irmão, Jesus, ele principiou, ele começou toda a criação de Deus. Aí a pessoa está falando a linguagem da palavra. Porque Jesus foi o agente da criação. Haja luz. Tudo foi criado através dele. Tudo foi criado através dele. Jesus foi criado. A primeira coisa que foi criada foi Jesus. Jesus não foi criado, ele foi gerado. Jesus foi gerado de Deus. Vocês não foram criados. Olha, presta bem atenção nisso. Só para a gente encerrar. Vocês não foram criados. Vocês foram gerados. A Bíblia diz que todo aquele que é gerado de Deus não peca. O que é pecado? Pecado é incredulidade. Todos que são gerados de Deus não pecam. Então quando Deus gerou Jesus, saiu todos nós junto com ele? Não foi assim. Observa que em um homem tem uma família inteira dentro dele. Dentro do irmão Zé Mário tinha a família inteira dentro dele. Dentro do meu pai tinha a família inteira dentro dele. Suponhamos que o meu pai fosse um filho único. Todos nós estávamos nele. Então de Deus saiu o seu filho, saiu o Logos, o Filho de Deus. Quando o Filho saiu de Deus, todos nós estávamos nele. O William Branham diz que quando Jesus foi para a cruz, você foi com ele. Você estava no Logos em forma de atributo. Deus passou aquilo para aquele corpo. As pessoas, elas ficam voando nisso. Elas acham que Deus falou assim, agora eu vou criar o irmão Marinho, a irmã Úrsula, espiritualmente. Vocês estão entendendo? Deus não fez isso. Isso não aconteceu. De Deus só saiu Jesus. E você estava nele. Você estava nele. Você foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Jesus, quando derramou aquele sangue na cruz, ele derramou você. William Branham diz que nós estávamos nele. Quando ele foi para a cruz, ele foi com a noiva dentro dele. Isso é um profeta que diz, não fui eu. Ele foi com a noiva dentro dele para a cruz. Então por isso que a palavra vem em você hoje, porque você estava nele. Ele é antes de todas as coisas. Você estava nele. Você estava nele. Então todo aquele que estava em Deus tem que voltar, porque Deus é incompleto sem essas pessoas. Deus é incompleto sem nós. Quando se dá o arrebatamento, as pessoas estão esperando subir muita gente. Vai ser pouquíssimas. Pouquíssimas. Mas são milhões, sim. Mas são de todas as eras. Nesse tempo, pode subir 10. Observe que a palavra diz como foi nos dias de Noé, onde 8 almas se salvaram. São poucas pessoas. Vamos supor que sejam 200. Vocês sabiam que desapareceram, passaram o número de pessoas que desapareceram, acho que antes de ontem? Devido a um terremoto ou um tornado que deu nos Estados Unidos. Mas o arrebatamento, as pessoas não vão ficar sabendo de nada, porque é poucas pessoas. São milhões, mas são os eleitos de Deus de todas as eras. Se uma pessoa for sair para o arrebatamento, você tem que ter essa fé dentro de você. Essa pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. São 3 pessoas. Uma dessas 3 pessoas sou eu. São 10. Uma dessas 10 pessoas sou eu. Você tem que ter isso dentro de você. Agora, não adianta eu dizer que eu sou uma dessas 10 pessoas e não estou agindo direito na palavra de Deus.
Eu estou deixando falha na palavra de Deus. Não estou sentindo a presença de Deus. O William Branham pregou a mensagem, a presença de Deus não reconhecida. Vocês já leram? Por quê? Deus estava presente, está presente, e as pessoas não estavam reconhecendo. Eles não estavam reconhecendo a presença de Deus. Só vai sair dessa atmosfera, só vai sair no arrebatamento aqueles que estão sentindo a presença de Deus agora. Aqueles que estão regozijando diante de Deus. Somente esses. E a minoria. A igreja, às vezes, suponhamos que a igreja tem 30 membros. Tem 30 membros na igreja, mas a noiva pode ser 5. Entendeu, irmãos? A noiva pode ser 3. São poucas pessoas que sentem a presença de Deus. As outras pessoas vão andar a passos largos para o inferno. As pessoas, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão para o seu lugar de origem. E o nosso lugar de origem era em Deus. É por isso que vocês foram predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo. Vocês foram predestinados. O que é predestino? É um destino antes do seu destino. Deus fez isso por você. O Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Amém, amados? Então existia um povo que não que merecia, nós não somos merecedores de nada. Mas existia um povo que aceitariam essa palavra, esse sacrifício. Deus sabia que no final da história teria um pequeno povo que aceitaria isso, que entenderia isso. E o Cordeiro foi sacrificado por cada um de vocês. Amém, amados? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus os guarde. O Marinho vai cantar mais um hino, irmão? Amém. Ele é a imagem do grande uno Senhor, o que principiou toda a criação, é o meu Jesus. Nele tudo subsiste, o universo e principado, nele está a plenitude do Senhor, Ele é meu Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos cantar o 103. Amém? Amém. Eu canto sempre alegre e vou dizer porque meu Pai Ele levou. Se alguém me perguntar como foi, eu lhe direi: meu Pai Ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu Pai Ele levou. Ao vir Satã tentar-me, eu lhe direi assim: meu Pai Ele levou. Minha alma perturbaste, porém foi tudo em vão. Meu Pai Ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou.
Os meus pecados todos carregou no mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu Pai dele levou. Pra Cristo eu vivo agora e bem feliz estou. Meu Pai dele levou. Divina melodia minha alma entoará. Meu Pai dele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu Pai dele levou. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos fazer oração para encerrar o culto. Amém? Bondoso Deus e Pai Celestial, obrigado por mais essa porção da sua palavra, Senhor. Abençoe cada irmão, Senhor, presente, ausente. Nos leve em segurança para os nossos lares, Pai. Dê uma boa semana na sua presença, no santo e precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.